Dando início, uma das frases que a gente mais ouve na odontologia é alguém me indicou. O que o paciente mais ouve é pode cuspir, ou abre mais um pouquinho, mas o que mais ouve é alguém me indicou. Quando algum cliente, algum paciente indica um produto ou serviço, é porque ele aprovou, provou e aprovou. Né? Então, sem isso, não tem indicação. Quando a gente fala do marketing boca a boca, falamos também justamente o marketing boca a boca é quando a pessoa conta para uma, duas, três pessoas a respeito, principalmente dos serviços do dentista. Né? Acontece que o consultório não sobrevive somente desse marketing boca a boca, desse marketing tete a tete, desse marketing um a um. O consultório precisa de mais do que isso. Né? E nem sempre a pessoa que está ouvindo aquela indicação, ela precisa do serviço do dentista naquele momento. Né? Às vezes é uma pessoa que está jantando e comenta alguma coisa, minha dentista, tal, e comenta da dentista, mas nem sempre é o momento que a pessoa está precisando. E o marketing efetivo é aquele que a pessoa lembra de você no dia a dia. Então, o marketing efetivo, a pessoa sempre vai lembrar de você, é o tal do share of mind, né? Mas para ela lembrar de você, ela precisa te considerar uma referência. Né? Precisa ter você como um profissional de referência. E muitos dentistas, eles ficam nos seus consultórios esperando o paciente entrar, sem pensar em estratégia para trazer esse paciente, ou ações que façam esse paciente lembrar do próprio dentista. Então, é nesse momento que a gente precisa de uma referência, precisa de um norte, e é esse o objetivo desse bate-papo, do papo de dentista. Tá? Convidar colegas, convidar os colegas dentistas para caminhar junto com a gente, dividir para poder multiplicar, né? Somar para potencializar. Quando a gente une nossas dores, quando nos unimos aos nossos semelhantes, a gente encontra conforto. Né? Todo mundo sentindo a mesma dor. E juntos a gente consegue pensar numa saída. Né? E nós viemos de uma época que se reclamou muito da odontologia, da valorização da odontologia. O profissional é muito solitário, é um trabalho solitário, é todo dia no mocho. Né? Uma reclamação da desunião da classe. Pelo menos para mim, que batalho, que milito pela classe de forma voluntária já há bastante tempo, sempre em prol da odontologia, eu vejo que essa é uma oportunidade da gente repensar essa caminhada e agir, propor ações, fazer algo de forma inteligente e objetiva para todo mundo caminhar junto até encontrar a luz no final do túnel, até sairmos em busca de um novo amanhã, porque luz no final do túnel tem, a gente só precisa caminhar até ela. Né? Por isso, hoje, para vocês que estão aí me ouvindo, eu convidei uma pessoa espetacular, que tem um trabalho magnífico, que contribui com colegas, sempre na busca do engrandecimento, da valorização da odontologia, sempre buscando somar, sempre se doando para o colega, doa seu tempo, doa seu conteúdo, anos de estudo, né? E todo esse empenho é por uma odontologia melhor, uma odontologia de qualidade, principalmente qualidade de vida para o colega cirurgião dentista. Tá? Então, para começar esse papo de dentista, hoje a nossa convidada é a doutora Carla Alvarenga, que é odontopediatra, ortodontista e empresária, que é fundadora da Dental Kids, que é a maior rede de clínicas de odontopediatria de Campinas e da região de Campinas. Tá? E ela tem como missão ajudar os colegas, principalmente a aumentar seus ganhos e a atrair pacientes. Não só pacientes, mas bons pacientes. Né? E dividindo essa experiência, ela mostra para os colegas como ela transformou um consultório pequeno em uma das principais clínicas de odontologia da região. São 4 unidades, com cerca de 160 atendimentos por dia, com mais de 81 mil pacientes atendidos. Né? E, além disso, ela me deu a honra de ter sido uma das coautoras do livro Odontologia e Missão, que foi publicado pela editora Líder, que tem o professor Dr. Cláudio Miak,
ex-presidente do CRO, atual secretário do CFO, como prefaciador, e é uma leitura extremamente indicada aí para os cirurgiões dentistas. Então, Carla, muito obrigado por estar aqui hoje, dividindo o seu conhecimento. Sei que você está aí num processo com um treinamento mega top, mais um no forno, né? Mas nos deu a honra de estar aqui com a gente, participando. Muito obrigado por isso. É um prazer muito grande para mim, Reinaldo, estar aqui. Vou pedir para você me avisar se a minha internet travar, tá? Eu tenho feito muitas lives e às vezes a internet oscila aqui, então me avise que eu posso trocar a internet aqui. Então é um prazer muito grande estar aqui. Esse projeto seu dessas lives, né, nesse papo com os dentistas, é muito bacana, só engrandece a nossa classe e só possibilita cada vez mais os dentistas terem mais chance dentro do mercado odontológico, principalmente nesse momento. Então, eu fico muito feliz em participar. E o assunto hoje tem aqui, tudo a ver com a odontologia, tudo a ver com o pós, né, pandemia. Então, vamos lá. A Carla vai falar para a gente um pouquinho de quem é, do que ela fez, de um pouquinho da história dela. Por favor, Carla. Então, vamos lá, né? Contar quem é Carla. Eu venho de uma família de um pai médico e de uma mãe professora. Né? Sou a filha do meio de 3 irmãos. E eu escolhi a odontologia porque o meu pai sempre cuidou das pessoas, né? Ele é da medicina, até hoje trabalha, tem 78 anos, quase 79, e é ativo ainda, né? Graças a Deus. Então, eu sempre admirei esse cuidado com as pessoas, cuidar dos pacientes. E daí veio a minha vontade de também escolher uma profissão que cuidasse. E eu fui para a odontologia. Não tem ninguém na minha família que é cirurgião dentista, e eu achei bacana, pesquisei um pouquinho sobre a profissão e fui. Né? Fiz FOP, fiz Unicamp, logo fiz minha primeira especialização. Na faculdade, né, Reinaldo, a gente só vê técnica, a gente aprende a ser cirurgião dentista, então eu acreditava que eu tinha que fazer cursos e cursos técnicos. Então, já fui direto fazer odontopediatria, lá na Unicamp mesmo. Comecei num consultório bem pequenininho, que hoje faz parte da minha principal clínica aqui em Campinas, era uma sala comercial num prédio, simplesinho, tinha divisória, aquelas divisórias com vidro lá em cima, um vidrinho ali para passar uma luminosidade, era bem simples, né? Tudo novinho, mas muito simples. E foi lá que eu comecei, que começou a nossa história. Hoje, aquela sala, a gente tem um andar todo, que é a clínica, hoje com 7 cadeiras ali, né? Que foi onde tudo começou. Então, eu venho de um consultório pequenininho, então eu falo com dentistas também que tem um consultório só, né? Tem gente que tem uma ideia, nossa, mas a Carla tem uma rede de clínicas, eu acho que ela só fala com dono de clínica. Mas não, eu sei exatamente os desafios que o dentista que trabalha num consultório, que trabalha sozinho, dos desafios que eles têm. Né? E do dentista que tem clínica, também conheço os desafios. Então, eu sou uma pessoa da prática. Atendo ainda, né? Poucos pacientes, mas atendo. Sou ortodontista também. Depois de uns anos, eu fui fazer ortodontia, acreditando que fosse me trazer pacientes. Então, Reinaldo, eu tinha faturamento baixo, tinha poucos pacientes, mal pagava minhas contas, estava sempre no vermelho. Isso aconteceu comigo durante vários anos, nos primeiros anos da minha profissão. Eu não via o consultório como um negócio, eu não tinha a menor ideia que eu precisava fazer algumas ações lá dentro, né, dentro e fora, para começar a ter resultado. Né? Só estudava, atendia paciente, eu atendia muito bem, dava um ótimo atendimento, mas os pacientes não chegavam. Né? Esse era um problema e eu passei anos assim. Até que o meu marido, Fernando, que é engenheiro, ele é engenheiro de produção, tinha um emprego, era ele que pagava as contas de casa. Eu falo isso e muita mulher dentista se identifica com essa minha história. Né? A gente já tinha 2 filhas pequenininhas, hoje já são adolescentes,
E ele perdeu o emprego. Ele trabalhava, se não me engano, em Carapicuíba, numa empresa lá. E viajava todos os dias, era uma vida bem, bem dura. E aí ele perdeu o emprego. E aí, né, o meu consultório não era lucrativo, eu não conseguia levar nada ali para casa, não conseguia, mal conseguia pagar as contas do consultório, né? Só que aí, com ele sem o emprego e a gente sem essa renda, eu tomei um chacoalhão, né? Eu tinha um negócio próprio nas mãos já estava funcionando, já estava em andamento, era o meu consultório. E aí, eu conversando com ele, a gente sentou junto, o que é que vamos fazer? Vamos investir no meu consultório. Vamos transformar aquilo. Vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente não sabia. Não existiam essas lives, né, Reinaldo? Não tinha internet, a gente não tinha, eu não tinha acesso a esse conhecimento, a essas experiências que hoje são trocadas. Mas a gente investiu, né, firme, começou a ir atrás de conhecer o que tinha que fazer dentro de um consultório para ter resultado. Resultado de mais pacientes e a consequência natural disso, trabalhando bem, trabalhando direitinho, seria um aumento de faturamento. E aí eu fui atrás de conhecer que ações eu precisava tomar para fazer o meu consultório crescer. E foi aí que tudo começou. A gente começou a fazer as primeiras ações de marketing, não existia redes sociais. Eu gosto sempre de frisar, o marketing digital veio há muito pouco tempo, né, que hoje é a principal fonte de pacientes novos das nossas clínicas, mas na época não existia. Então, a gente teve que fazer ações offline mesmo. E foi aí que tudo começou e a gente começou a crescer, né? Hoje, a gente tem uma rede de clínicas, vive da odontologia, né? Desde então, a minha família vive da odontologia. Eu sou muito grata, né, por tudo que a odontologia já proporcionou para a minha vida. Então, esse foi um começo, E hoje eu compartilho com os dentistas. Aí eu criei um método, Reinaldo, onde eu ensino passo a passo para o dentista se tornar uma referência na sua cidade, na sua região. Porque nós aqui somos referência, como você falou na minha apresentação. Nós somos conhecidos. Onde a gente vai aqui em Campinas e na região, as pessoas já ouviram falar da Dental Kids. E eu transformei essa nossa experiência, esse nosso conhecimento, num passo a passo dentro do método Dentista Referência, que é um método online, que ensina dentistas comuns a se tornarem referência também na sua região. É muito importante esse fato de referência, né? A referência, quando a gente fala em referência, as pessoas tendem a colocar um ator, um ícone. Não, você é uma referência de dentista. Às vezes a pessoa está pensando grande, né, imenso. Se você for falar assim, mas poxa, se você for parar para pensar que, vamos supor, um dentista, ele quer trabalhar 8 horas por dia, né? Ele quer trabalhar só durante a semana, não quer mais trabalhar aos sábados. São 40 horas semanais. Vamos tirar 1 hora para almoço, né? 5 dias são 35 horas. Se você for atender um paciente por hora, você vai estar atendendo o quê? 35 pacientes por semana. Tá? Então, para que isso daí aconteça, as pessoas têm que te conhecer, né? Então, por exemplo, se você na sua cidade, a gente está falando com dentistas do Brasil inteiro, se você na sua cidade, a pessoa vai lá e busca, vamos lá, dentista Pirapora do Bom Jesus, tem que aparecer você, né? Você tem que pensar em como que a pessoa vai te procurar, não só nas redes sociais. Hoje o grande fluxo é digital, mas numa festa, num churrasco de final de semana, a pessoa sentiu, falou assim, meu dedo está doendo. Alguém tem que virar para ela e falar assim, então, doutor fulano de tal, meu dentista, é muito bom. Está aqui o cartãozinho dele, está aqui o contato dele, né? Então, isso é uma referência. Você estar dentro da cabeça do paciente para na hora que a pessoa pensar, não só em dor, mas, poxa, faz tempo que eu não vou no dentista, o outro já tem que lembrar seu nome. Né? Então, existe um processo para você se tornar essa referência.
E isso é importante. Quando você domina é como fazer restauração, né, cara? Quando você domina o processo da restauração, ninguém nasceu dentista. Ninguém nasceu sabendo fazer restauração. Você aprendeu. É um passo a passo. É igual cozinhar, né? As meninas da Carla estão muito na música, né, Carla? Então, assim, tocar também não é uma coisa que você dá da noite para o dia. Você tem que exercitar, vai fazendo todo dia um pouquinho, mas você precisa seguir alguém, você precisa ter um passo a passo, né? Senão você se perde. Então, você acaba perdendo muito tempo. Isso aconteceu com você, de você consumir conteúdo, não saber como aplicar e quebrar a cabeça, volta atrás, um passo para frente, um passo para trás. Isso aconteceu muito no processo? É, aconteceu, Reinaldo, aconteceu bastante. Como eu falei, naquela época era difícil até a gente encontrar alguém que nos direcionasse. E é claro que quando você tem um direcionamento de alguém que já percorreu aquele caminho, principalmente alguém da mesma área, então para o cirurgião dentista ter acesso a um outro cirurgião dentista que já percorreu, que já errou, né? Que já errou, acertou, tomou tombo, levantou, isso encurta o caminho, né? Faz o dentista chegar mais rápido, de uma maneira menos sofrida, num resultado de mais pacientes, num resultado de mais qualidade de vida, de entender o que funciona, o que não funciona. Tem muito valor alguém dizer para você, alguém experiente dizer para você, Carla, não faz isso não, que eu já fiz e não deu certo, por causa disso e disso. Então, isso tem muito valor. E na época, a gente não tinha, eu não tinha acesso a isso. Eu procurava cursos de marketing, Reinaldo, eu não encontrava. Eu encontrava só de empresários de outras áreas. Era muito difícil encontrar só cursos presenciais, muitas vezes tinha que viajar e tudo mais. E era aquela coisa, era uma palestra e tomava nota ali e eu aplicasse do meu jeito. Né? Não tinha depois um contato, hoje em dia, com os meus alunos, os alunos têm acesso a mim, perguntam, tem dúvida, faz uma ação, dá certo, às vezes não dá tão certo, por quê? Né? E tem esse feedback meu, isso é muito valioso, você ter um direcionamento é valioso demais, e eu falo, eu e o meu sócio Fernando, né? Como você disse, a gente tomou tombo, levantou, fez ações de marketing que não trouxeram resultado, enfim, são experiências aí ao longo de 24 anos. São 24 anos dentro desse mercado, então eu sei bem o que é isso, o que é não ter um direcionamento. E hoje eu sempre busco um direcionamento para tudo que eu faço. E você falou que a gente não aprende isso na faculdade, é igual andar de bicicleta, é igual tocar música, sim, é igual na música, que nós somos família de músicos, eu também toco, minha família toda. É preciso sempre melhorar, sempre estar estudando, sempre se aprimorar. O melhor músico, aquele top do mundo, ele está sempre estudando, ele muitas vezes é o que mais treina antes de uma apresentação. E assim é na odontologia. A gente conhece as estratégias, mas o mundo está sempre mudando. Você precisa estar sempre atento e buscando sempre melhorar, né, Reinaldo? Você tem que se garantir no mocho, né? Se você não entregar também um serviço de qualidade, não adianta nada. Você Isso atrair paciente. isso é básico, né? O tratamento de qualidade odontológico, isso eu sempre considero que o dentista brasileiro, ele é muito bom, e ele é considerado um dos melhores do mundo, né? Isso é imprescindível. Sem isso, não tem negócio, a curto prazo já não tem negócio. Você tem que entregar o que você promete, não adianta só prometer, né? E nesse momento, hoje, a gente está num momento de desafio, um momento novo para todo mundo, né? Mas a gente percebe que os dentistas que têm um preparo além mocho, né? Também têm um mindset diferenciado, também enxergam o desafio atual, o cenário atual com outros olhos, né? A grande maioria enxerga como um cenário de oportunidades, né? Como que você está olhando para o mercado odontológico hoje? Como que você enxerga ele nessa situação que a gente está vivendo? Olha, Reinaldo, eu sempre vejo
sempre vi e vou continuar vendo como um cenário de oportunidades, né? De possibilidade de crescimento. Sempre existem possibilidades, oportunidades para quem tiver esse olhar. E no nosso mercado também. Então, eu sou muito positiva. Eu não sou otimista, eu sou positiva. Eu entendo o que está acontecendo, o cenário atual é um cenário de crise, que vai se manter aí por ainda muitos meses. E aí, o que acontece? A gente vive hoje no Brasil, tenho conversado com muitos cirurgiões dentistas nos últimos 2 meses aí, feito lives diárias, então a gente conversa ali ao vivo. A gente está vivendo hoje realidades diferentes dentro do Brasil, né? Cada estado está gerindo ali a sua situação de maneira diferente. Então, tem o dentista que hoje está atendendo normalmente e tem o dentista que está parado ou que está atendendo só urgências. A gente está aqui no estado de São Paulo com restrição de atendimento, né? Só que aí é o seguinte, o dentista pode ver essa situação de 2 formas, né? Ou o copo, eu costumo fazer uma analogia com o copo d'água, ou o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Né? Ou quando ele vê o copo meio vazio, é aquele dentista que hoje está desanimado. Muitos falam comigo assim, que estão vendo só as dificuldades, só os problemas, né? Só com medo, que estão paralisados, que não sabem o que fazer, que não estão vendo, que estão sem esperança. Esse é o que está vendo o copo meio vazio, né? Que só está pensando que os pacientes vão perder o emprego, vão estar sem dinheiro, que as dificuldades vão aumentar. Ou seja, esse não está percebendo que vai precisar se reinventar, que precisa se adaptar, né? Que vai precisar aprender novas habilidades, né? Para retomar os atendimentos. E tem o dentista que vê o copo meio cheio, né? Eu procuro sempre ver o copo meio cheio e que vai atrás daquilo que precisa fazer para trazer mais pacientes, para aprender a se posicionar. É o que eu falo muito, que eu ensino o dentista a fazer, é se posicionar dentro do mercado da odontologia, que olha para as oportunidades que vão aparecer, que se planejam para a retomada dos atendimentos. Então, eu vejo o copo meio cheio. O mercado da odontologia com oportunidades para o dentista que está a fim de trabalhar, né? Que vai atender no mocho, mas que vai também se dedicar fora do mocho, que é importante, que são as outras habilidades que o dentista precisa ter, né? E o dentista precisa enxergar isso, né? Aprender que o consultório precisa dar lucro, né, Reinaldo? Tem que dar lucro, se você quiser viver disso. Isso é possível para qualquer um. Então, eu tenho muito otimismo, respeito à crise, mas eu sou muito otimista. Eu costumo comparar, só para fazer uma analogia aqui, com uma corrida de Fórmula 1. Não sei se você gosta de Fórmula 1 ou não, quem gosta disso. Quando tem um acidente na pista, entra aquele carro, o safety car, para a corrida, não é? Todo mundo se junta de novo, porque tem uma relargada. Então, eu vejo esse momento como uma relargada numa corrida de Fórmula 1. Quem estava lá na frente, crescendo, expandindo o seu negócio, seu consultório, sua clínica, teve que recuar. E quem estava lá atrás tem a possibilidade de se aproximar daquele que estava lá na frente. Se ele resolver alguns problemas no carro dele, nesse momento ele tem a chance de sair também, pode não sair na frente, mas de se posicionar melhor. Então, eu vejo esse momento assim, né? Ou seja, com perspectivas. Sim, até porque usando essa analogia, essa visão realista, né? Você sabe que seu carro tem problemas, que você está atrás, isso não significa que você vai viver no mundo. Ser realista não é isso. Ser otimista não é você achar que o mundo é cor-de-rosa, que está tudo bem e que agora tudo vai ficar diferente. É você olhar para os seus problemas e aí você vai falar assim, poxa, tá, mas o EPI vai encarecer. Vai, mas você tem que olhar para o outro lado. O que eu vou fazer? Né? Mas eu vou atender menos pacientes por dia. Tá, o que eu vou fazer? Então, é uma das características que a gente fala muito da característica do empreendedor, né? De correr riscos calculados. A gente vai voltar para o campo de batalha, só que a gente vai ter que voltar
sabendo quais são nossas deficiências, o que a gente pode fazer de diferente, né? E é muito importante agora, nesse momento, o colega olhar para dentro de si, para dentro do seu negócio e pensar o que eu deveria ter feito e o que eu não fiz, né? E assim, você que tem muito contato com os alunos, que tem muito feedback, que com certeza tem muita gente te procurando e pedindo conselho, a gente precisa de um mentor, né? De uma pessoa referência. E você é essa referência. Os colegas estão chegando para você, o que você percebe que eles deveriam ter feito e que não fizeram? Olha, Reinaldo, o mais importante, os dentistas não enxergam seu consultório como um negócio. Então, esse é um ponto fundamental, é um negócio. E isso não é aprendido na faculdade, realmente não é. O dentista precisa buscar isso depois, né? Então, o importante é enxergar como um negócio, e ele não faz isso, né? Não aprende, não vai buscar aprender sobre marketing, sobre gestão, sobre como ter um consultório lucrativo, né? Como ter uma comunicação ali eficiente, que traga pacientes, o paciente certo. É a comunicação para divulgar o que faz. É muito importante entender quem é o cliente dele. O cliente é o centro, tem que ser o centro do negócio. E as grandes empresas fazem isso, colocam o cliente no centro, entendem o que ele quer, como se comunicar com ele para vender para ele. E a gente fecha tratamentos, fechar tratamentos é vender o nosso serviço, sim. Quanto mais referência você for, mais valorizado você é pelo seu paciente. Então, eu vejo que o principal aqui realmente é não ver como um negócio e não buscar melhorar a sua comunicação. Em relação à divulgação, o mundo é outro, né, Reinaldo? O mundo é outro. Aquele dentista que não entendeu ainda que o mundo ficou online, a gente está aqui online. Hoje, até quem tinha alguma restrição com o online já está fazendo compra ali com o celular. Os nossos pacientes estão online. Então, tem muitos dentistas que, numa busca do Google, não é encontrado. É o que você falou antes, né? Isso não pode mais acontecer, né? Tem cirurgião dentista que anota que tem agenda de papel. Outro dia eu falei com uma numa live, falei, precisa ter uma organização, um software de gestão no seu consultório. Uma organização mínima para você entender o seu negócio. É o que você falou, olhar para dentro, você precisa entender o seu negócio. Então, tem muitos dentistas que ainda marcam tudo no papel, que não tem uma recepcionista, ou se tem, não sabe como treinar, não aproveita todo o potencial que tem. Então, quem me pergunta, né, Carla, o que é que eu preciso fazer que eu não fiz antes? Enxergar como um negócio. E isso quer dizer o quê? Fazer uma pergunta para si mesmo. O que é que eu não fazia antes e que eu vou precisar fazer agora? Então, se eu preciso atrair mais pacientes para o consultório, então é essa habilidade que eu tenho que aprender. Se eu estou com uma agenda cheia e ainda estou no vermelho, então eu preciso aprender gestão financeira. Então, esse, para mim, é o ponto fundamental. E o dentista fica esperando, eu vejo isso acontecer muito, Reinaldo pode até falar a opinião dele, que o dentista costuma fazer aquele marketing que eu batizei como marketing de todos os santos, que é ficar esperando, achar que as coisas vão mudar sem mudar nada nas suas ações. Então, o marketing de todos os santos é ficar rezando para o paciente chegar. Ter custos maiores agora, que o dentista vai ter, vai acontecer, e ficar só esperando, rezando, torcendo ali, querendo aumentar o valor da tabela, mas está fazendo o quê para valorizar esse tratamento? Né? Então, para mim, é isso, Reinaldo, não enxergar o consultório como um negócio que tem que ser lucrativo. Legal. Isso daí que você pontuou é muito importante, né? Olhar para dentro de si e rever e também aproveitar esse tempo para voltar diferente, né? Voltando à analogia do safety car, aproveitar para trocar pneu, pensa na estratégia, pensa no que você vai fazer,
às vezes é muito difícil você falar de si, você dar esse feedback para si mesmo. Nós somos nossos juízes mais implacáveis, nossos jurados mais implacáveis, e também receber esse tipo de feedback, conversar com o cliente, também com o seu paciente. Como você disse, às vezes sua agenda está lotada. Pô, mas eu atendo 20 pacientes por dia, estou com a agenda lotada para 15 dias direto, está todo mundo me ligando agora, perguntando quando é que eu volto, quando é que eu volto. Mas espera aí, todos eles são os seus pacientes, são o seu público, né? Até eu vou fazer uma provocação agora, se tiver endodontista aqui, essa é para você, tá, endodontista? Quando você faz um clareamento, ok, o paciente vê o resultado. Quando você, endodontista, faz uma endo, aquela endo, 5 canais, canal recorrente, aquele delta apical lindo, maravilhoso, que você olha na radiografia e fala assim, nossa, como eu evoluí, né? Como eu estou bem. Como é que você vai fazer esse marketing para o dentista? Então, pare e pensa, será que seu público para o dentista, não, para o paciente, será que seu público é realmente o paciente? Né? Então, se você é especialista e presta serviço, será que o seu público é só o paciente? Será que a sua comunicação também é só com o paciente? Né? Então, fica essa provocação aí para você, que é endodontista, para você pensar nisso. Né? Então, a gente falou aqui, a gente abordou o que a gente deveria ter feito e o que a gente não fez, né? E o que a gente precisa fazer agora para voltar e ser uma referência para o paciente. Né? Então, a Carla, ela contextualizou tudo isso no dia a dia. Isso é importante, essa pessoa que está no campo de batalha. Ela é uma pessoa que está no campo de batalha. Ela é uma pessoa que está no dia a dia da clínica. Ela é uma pessoa que está no mocho. Deu uma travadinha no seu, voltou já. Né? E essa crise aqui, ela não vai ser a última, né, Carla? Também não foi a primeira. Teve gente que já vem catando cavaco, já vem de uns tempos trocando figurinha, né? Paga protético, paga o mês do protético com o dinheiro que vai entrar da prótese que ele acabou de vender, né? Pega o dinheiro que ele vai receber, faz aquelas maracutaia de caixa, porque o dentista ele sempre vive numa falência mensal. Né? O dentista que não se organiza, ele fale todo mês, só que ele não percebe porque ele tem um giro muito grande. E hoje muitos deles sentiram isso porque, como o dinheiro não está entrando, só está saindo, ele não tem esse fluxo. Né? E por mais que o dentista não use a palavra fluxo de caixa, ele está entendendo na pele o que é um fluxo de caixa agora. Né? Para o colega que parou, como aqui a gente em São Paulo, qual que é o seu conselho para ele nesse período de paralisação, nesse safety car Covid-19 aqui? Qual que seria a sua indicação, sua orientação para ele? Olha, nesse momento, Reinaldo, o mais importante é manter o relacionamento com os pacientes. Tá? Então, eu tenho falado muito disso nas minhas lives. Se você tem uma lista de cadastros, né? Você tem uma quantidade de cadastro de pacientes que já passaram com você, que foram já seus pacientes, aproveite esse momento para estreitar um relacionamento com eles. Né? Nós temos feito isso, como são muitos pacientes, como você falou, até hoje até mudou esse número, eu vi com o Fernando, mais de 82 mil cadastros, é muita gente. A gente não consegue falar diretamente com todos, a gente se comunica com as pessoas através das redes sociais, que tem como fazer isso através do marketing digital. Né? É mandar ali comunicações, posts, vídeos para as pessoas que são nossos pacientes, que são nossos clientes. Então, eu recomendo telefone para o paciente, para saber como ele está, para saber como está a família. Nesse momento, se você der uma palavra para ele, ele nunca mais vai te esquecer. É o que o Reinaldo falou, ser referência para o seu paciente é fidelizar, é trazer indicações. Isso é muito poderoso. Então, eu recomendo que estreite o relacionamento com os seus pacientes e busque aprender a se relacionar com ele também no online.
Então, eu recomendo demais, ensino isso para os dentistas. Eu criei, Reinaldo, acho que você nem sabe, é que é novo, faz um mês e meio, um produto, um curso online só sobre marketing digital para dentistas, baseado no que eu faço, né, no que a minha rede de clínicas faz. A gente tem um canal no YouTube, enfim, quem quiser conhecer, é Dental Kids, conhecer o que a gente faz, é isso que eu ensino. Por quê? Porque ali está o nosso público, né? Então, é preciso estreitar esse relacionamento. E esse é o momento, para quem está na quarentena, de aprender. Então, busque aprender. As pessoas falam muito para mim, Carla, eu não tenho tempo. Na correria do consultório, não tenho tempo de fazer um curso online, enfim. Agora tem tempo. Então, isso vai trazer retorno para o seu consultório, se você aplicar de forma correta, né? Se trabalhar nessa direção. Então, o que eu recomendo? O relacionamento, planejamento, o que é que eu vou fazer também na minha retomada, como é que vai ser o meu atendimento, já treinar a sua funcionária, quem tiver funcionária, para a hora que retomar, já está tudo organizado. Legal. Carla, qual que é o site, só para deixar fixado aqui nos comentários do treinamento? Do treinamento é dentistareferência.com.br. Mas eu vou deixar, na verdade, um treinamento, eu vou deixar o link de um treinamento gratuito que eu vou dar na próxima semana. Onde que eu posso deixar o link para você? Pode passar que eu vou fixar ele. Tá, eu acho que o Fernando está assistindo a Fernando, live, aí vamos ver legal. se ele coloca Fernando, manda para mim. gente aí, que eu fixo aqui nos comentários. Bom, Tá. vou aproveitar agora para pegar o segredo, né? Que agora a gente vai falar sobre a Carla, a Dental Kids. A Carla CEO, a Carla empresária. O que a Carla fez antes da crise, quando ela ficou sabendo, poxa, vamos ter problemas, o negócio vai ter que dar uma parada, porque a gente vem aí a cada semana, a gente descobre que a quarentena é mais comprida, né? Então a gente teve uma quarentena eu não consigo entender esse cálculo, mas uma quarentena de 15 dias, que virou uma quarentena de 30, quarentena de 45, já estamos indo para 50, então daqui a pouco é uma quarentena de 100. Mas o que a Carla fez antes da crise, né? Está fazendo agora, durante esse período, que toda semana tem uma coisa nova. Então o paciente pergunta, quando você volta? Você fala, 10 de maio. Aí ele pergunta de novo, dia 10 de maio mesmo? Não, agora é dia 20, dia 30. Aí chega dia 30, não, é dia 15, e aí vai, né? E o que ela vai fazer depois da crise? Vamos para o roadmap, vamos stalkear a Dental Kids. Então vamos lá. Antes de tudo isso acontecer, Reinaldo, a gente estava em expansão, investindo muito na expansão do negócio, né? Tava com perspectivas assim ótimas para 2020. Eu acredito que muitos, né? Muitos dentistas também, né? A gente estava se tornando cada vez mais referência aqui, né? Buscando sempre melhorar. Na verdade, uma semana antes de tudo parar, foi que eu percebi que a situação, eu e o Fernando, que a gente percebeu que a situação ia chegar nesse ponto. Então, isso nos pegou, essa paralisação nos pegou um pouco, foi de repente. Então, todos os projetos que estavam em andamento, a gente parou, pensou ali na segurança da equipe, né? A gente parou mesmo, a gente parou todos os atendimentos das clínicas, colocou todas as funcionárias em home office, e a gente nunca tinha feito isso, né? Eram aí cerca de 20 funcionárias por aí, e a gente nunca trabalhou em home office, na odontologia não existe isso, né? E aí a gente teve que organizar tudo de sexta-feira para segunda-feira, e paralisar os atendimentos, desmarcar aquelas agendas cheias de paciente. Então, foi um tumulto, mas a gente conseguiu se organizar para parar esse atendimento. Não, a gente não conseguiu se preparar. Eu acho que ninguém se preparou para esse momento. Não, foi algo que a gente estava vendo acontecer fora do Brasil, mas a gente não imaginou que fosse parar tão rápido. Tanto que quando parou aqui em São Paulo ainda tinha pouquíssimos casos, aqui em Campinas ainda não tinha quase nenhum caso.
Então, nos pegou realmente de surpresa. Mas ok, a gente precisou tomar todas as decisões naquela correria, naquele tumulto. E aí, durante, né, a quarentena, é isso que eu falei para você, a gente tem se relacionado com os pacientes, planejamento dos negócios, a gente está planejando novos negócios, né, novidades aí. Muitas reuniões online com equipe, isso foi algo que agregou para a gente. Reuniões online, aproveitar o online, né? E o que vamos fazer depois? Primeiro, a gente vai executar aquilo que a gente está planejando. Então, isso eu recomendo aos dentistas. Pense na retomada, planeje que ações você vai fazer uma após a outra e execute. Né? Planeje, escreva o planejamento e coloque em prática quando retomar. Né? Usar a tecnologia a nosso favor, então é algo que a gente vai agregar no nosso dia a dia, são essas reuniões online, e se adaptar ao atendimento que vai precisar mudar um pouco, né, Reinaldo? Eu costumo dizer assim, eu gosto muito daquela frase, quem vence não é o mais forte, nem o mais inteligente, é quem se adapta mais rápido. Eu acho que é de Darwin essa frase. Né? Então, a adaptação precisa ser rápida. E para quem está na quarentena, é isso que a gente tem feito, é planejar a retomada, é se adaptar a esse novo mundo, porque muita coisa vai mudar. Ótimo. Isso daí é muito importante, porque tem muita gente que está ouvindo de tudo, né? A pessoa, ela até coloca gorro, máscara, luva para ligar a televisão, né? Para não morrer. Então tem de tudo. A gente não sabe para que lado que a gente olha, a gente não sabe quem está falando a verdade, a gente não sabe o que é realidade, é notícia contraditória o tempo todo. Né? Então isso é muito ruim para os empresários, para as pessoas, para os negócios. Tem de tudo, né? Tem para todos os gostos, né? Para todas as cores, para todas as pessoas você tem aí alguma coisa para pensar. E ouvir de vocês, que são referência para muitos dentistas, ouvir essa experiência é importante para a pessoa tomar as próprias decisões. Né? Às vezes ela acha que não, mas os grandes sabiam que ia acontecer. Não, pegou todo mundo na moita, de calça na mão. Né? E aí é a adaptação, é o que você disse, é quem se adapta mais rápido. Tem que se adaptar. Então, muita gente que não fazia a entrega a domicílio começou a fazer. Teve muita gente que teve o próprio sacolão aqui perto, o Hortifruti, onde eu compro, é um exemplo clássico disso. Eles não tinham esse produto de entrega. Eles tiveram que adaptar, tanto que as primeiras entregas eram feitas em 48 horas. Imagina, você manda um pedido e a pessoa demora 48 horas para te entregar, sendo que ela está a 5 quarteirões da sua casa. Né? E agora ela nunca mais vai poder deixar de fazer entrega a domicílio. Venda online. Né? Então, as grandes redes, ok, até o drive-thru teve que se repensar. Né? Porque você via filas imensas em drive-thru. Né? Então, também não estavam preparados. E é importante para o pessoal entender que ninguém estava preparado. E que todo mundo teve que aprender. Então, essa é a capacidade, a resiliência que a gente fala tanto. Você tem que se virar nos 30. Né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Essa é a hora de você assumir a posição de líder. Né? Não adianta se esconder debaixo da mesa, porque toda a sua equipe está esperando você. Né? Se você desespera, vou morrer, aí é que o bicho pega. Né? Bom, você contribui, a gente está entrando na fase final desse nosso bate-papo, né? Já direcionando aí para os últimos 15 minutos do papo de dentista. E você contribui muito com os colegas, né? Sempre dividindo o seu conhecimento nas redes, através do seu canal do YouTube, através do seu Instagram e tudo mais. Quem não segue a Carla, siga, ela tem muita coisa, ela tem Telegram, ela tem WhatsApp, ela tem muita coisa que ela divide, né, com os colegas. Carlos, aquela pergunta estratégica, por quê? Né? Não seria muito mais vantajoso você ter e guardar isso para você? Né? É essa pergunta que eu ouço muita gente fazendo, mas por que ela divide?
que ela coloca tanta coisa? Por que ela perde tempo indo para o Instagram, indo para o Facebook? Porque dá trabalho, né? Quem sabe, quem faz, sabe que dá trabalho. É uma baita estrutura, é iluminação, é você pensar no conteúdo, um conteúdo útil, um conteúdo que agrega, é você se dedicar a um colega que muitas vezes não está preparado para receber aquela informação naquele momento. Por que dividir isso com os colegas? Primeiro, Reinaldo, já me perguntaram muito isso, né? Carla, você não fica dando munição para concorrência? Né? Um dia até um primo meu perguntou, Carla, eu não entendo por que você faz isso. Né? Você está ensinando os seus concorrentes. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, meu primo querido, a razão pela qual eu faço isso é para eu também aprender. Reinaldo, eu também cresço. O tanto que eu cresci nesses últimos 3 anos, que foi quando eu comecei a compartilhar toda essa experiência, é muito mais do que eu cresci até então. Então, quando eu ensino, as pessoas acham que eu só ensino. Não, eu aprendo quando eu ensino. Porque cada conteúdo, cada live, cada vídeo que eu produzo, que eu faço, eu vou buscar mais, eu vou estudar mais. Eu vou buscar como aquela estratégia afetou as minhas clínicas. E aí eu passo um conteúdo melhor. E mais, muitas vezes eu percebo que o que eu estou ensinando, eu parei de fazer. Já me trouxe resultado lá atrás e por alguma razão, na correria do dia a dia, eu sou da prática. Eu costumo dizer que eu tenho as mãos sujas de alginato, porque eu sou da prática mesmo, eu não sou a professora, né? Eu não sou da teoria. Eu ensino na prática os dentistas. Então, eu aprendo e eu acabo colocando em prática, muitas vezes, ações que eu já não estava fazendo mais e que eu sei que dão resultado. Então, eu ensino porque eu aprendo e por isso eu divido. Esse é um ponto muito importante. E o segundo é que eu vejo que quando a gente eleva o nível da concorrência, isso é bom para mim também. Então, a concorrência sempre vai existir, mas eu prefiro ter uma concorrência boa do que uma concorrência ruim. Uma concorrência que os pacientes enxerguem os dentistas como alguém de valor. E isso é bom para mim também. Né? Então, por isso é que eu tenho muito prazer em dividir, eu fico muito feliz em dividir a minha experiência. Hoje eu já posso fazer isso. Eu tenho tempo, eu tenho mais tranquilidade para fazer isso, porque minhas clínicas estão indo bem. Né? Tem uma equipe de cirurgiões dentistas que atendem lá. Né? Então, é isso, é aprender com aquilo que eu ensino. Isso é muito legal. Os meus alunos, por exemplo, quando a gente faz as aulas ao vivo, eles trocam os resultados, estratégias que aplicaram, a gente troca experiências e eu também aprendo com isso. Então, eu ensino para eles e eu também recebo. E isso é muito legal. Bacana. Que bom, é uma das coisas que a gente entende é que a gente aprende muito mais quando a gente divide o conhecimento, né? Isso é muito bacana. Isso me leva até uma história. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala muito de histórias, né? A gente sempre tem uma história para contar. E quando a gente fala, por exemplo, tem a história do milharal, né? Nos Estados Unidos, um produtor de milho, ele dividia sempre as melhores sementes. O pessoal lhe perguntado, por que você dá as suas melhores sementes para os seus vizinhos? Né? E ele falava que eu escolho as melhores sementes porque as abelhas, elas vão polinizando, elas vão de um lado para o outro. Então, se os meus vizinhos têm um milho de qualidade ruim, o meu milho fica pior. Mas quando eu espalho sementes boas ao meu redor, as abelhas vão indo nos milharais e o meu produto fica cada vez melhor. Né? Então, não adianta, é aquela história de quem vai sozinho vai mais rápido, mas quem vai junto vai mais longe. E os pacientes merecem isso, né? Merecem uma odontologia de qualidade. E quanto mais profissionais de qualidade a gente tem junto com a gente,
melhor se torna a odontologia para todo mundo, né? Então é muito, muito bacana ouvir isso de uma referência, né? Então eu queria falar, eu fiquei curioso, eu queria saber um pouquinho mais sobre, o Fernando colocou o link aqui, né? Saber um pouquinho mais sobre o 25 em 1. Conta pra gente o que é o 25 em 1. Vamos lá. A semana 25 em 1 na odontologia é um evento online e é gratuito para qualquer dentista que queira aprender estratégias para retomar o seu atendimento e para crescer dentro do consultório. Crescer para chegar num faturamento, por isso é 25 em 1, de R$ 25 mil por mês por equipe dentro do seu consultório ou da sua clínica. Isso é possível, eu vou mostrar durante esse evento casos de dentistas que conseguem alcançar esse faturamento com algumas estratégias e hoje faturam muito mais que isso. E eu falo nesse faturamento, Reinaldo, porque a maioria dos dentistas, já fiz uma pesquisa, tem um faturamento aí máximo de 10 a 15 mil reais por mês. Grande maioria dos dentistas no Brasil, né? Então eu dou uma direção para que ele aprenda a aumentar, né, ter ganhos melhores no consultório. Isso vai acontecer durante uma semana, vão ter aulas gravadas, é preciso fazer inscrição, tá? Clicar no link e fazer a sua inscrição, dar o seu e-mail, que é por e-mail que vocês vão receber os links e todas as comunicações a respeito das aulas, né? A gente vai falar lá sobre quais são os pilares, os 3 pilares para chegar nesse faturamento, como driblar os nãos dos pacientes, isso é muito importante. Doutor, eu não tenho dinheiro agora. E agora, mais do que nunca, vai ser importante, importantíssimo, aprender a fechar mais tratamento, a driblar esses, eu vou pensar, quem sabe daqui 1 mês, quem sabe daqui 2, 3 meses. E o dentista precisa do faturamento para poder viver da profissão. Então, eu vou dar todo esse direcionamento, vai ser muito legal. Vão ser aulas gravadas e aulas ao vivo, às 7 horas da noite. A gente vai mudar até o horário das aulas ao vivo para 7 horas, que eu tenho feito às 8h30 da manhã. E lá a gente vai conversar sobre todo esse direcionamento. Vai ser muito legal. Estratégias de marketing, ações, Reinaldo, que o dentista vai poder aplicar já no dia seguinte, ainda na quarentena, ou se já tiver em atendimento com os pacientes. Legal, bacana. Então, tá aqui o link. Se você quiser se inscrever, o link está aqui fixado. É o carlaalvarenga.com.br/25 numeral em 1 numeral. Tá? E também... Oi, pode falar. Inclusive, que eu esqueci de falar, eu oriento dentistas que têm consultório, que têm clínicas e dentistas que trabalham em clínica também, Reinaldo. Não precisa ter consultório próprio para aprender a aumentar o seu faturamento e aprender a ser uma referência. É possível trabalhar numa clínica e já ir fazendo o seu nome, já começar a ser conhecido. Então, é isso que eu ensino lá na semana 25 em 1. Legal, bacana. Bom, estamos nos encaminhando para os minutos finais, né? Queria agradecer a Carla, mandar um abraço para o Fernando, né? Que está aí, não é dentista, mas está imerso na odontologia, né? A gente já tem uma certa caminhada juntos, né? Do livro, do Odontologia em Missão. Vou até pegar aqui, tem lá também no site da Carla, tem um link, quem quiser. É uma leitura que eu recomendo. Tem a história da Carla aqui, tem a história de mais 12 dentistas que também contribuíram com a gente. Então, muito obrigado, Carla, por dividir com a gente esse tempo. Muito obrigado por todo o conteúdo que você passou. Parabéns mais uma vez por tudo que você faz pela classe, pelos colegas, pelos cirurgiões dentistas. E quem não segue a Carla, tem o Dental Kids, tem o Doutora Carla Alvarenga, no Instagram, tem página no Face, tem o site, tem canal no YouTube. Aproveitem, pessoal. É conteúdo muito bom. Eu agradeço, Reinaldo, agradeço a oportunidade e eu espero ver cada vez mais dentistas
crescendo dentro da nossa profissão. Sucesso para todo mundo e eu vejo vocês na semana que vem. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês que participaram, tá bom? Um grande abraço para as mães, um feliz Dia das Mães, para os filhos, um feliz Dia das Mães para suas mães. Um grande abraço. E para você, feliz Dia das Mães, cara. Obrigada, Reinaldo. Um abraço e manda um feliz Dia das Mães para sua esposa. Mando sim. Até mais. Tchau, tchau.